E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Nessa temporada 2023 de Fórmula 1, que encerrou agora há poucos dias, nós presenciamos um domínio assustador por parte de uma equipe. Os caras que venceram quase todas as corridas do ano, só ficou uma pra trás. Domínio dessa magnitude foram poucas vezes que nós tivemos no decorrer da história da Fórmula 1. Mas em muitas vezes nós tivemos grandes domínios, que de certa forma também assustavam. Então hoje aqui nós vamos dar uma passada geral na linha do tempo da história da Fórmula 1, para nós vermos onde ocorreram esses grandes domínios e quem foram os protagonistas dessas façanhas. Tem muita gente hoje em dia aí que costuma dizer que a Fórmula 1 atual não tem graça, porque geralmente tem uma equipe que domina e as brigas por título mundial acabam ficando mais escassas. Mas para essa galera aí que reclama da Fórmula 1 atual e dos domínios atuais, eu tenho que dizer que a Fórmula 1 começou sem graça então. Porque lá na primeira temporada, em 1950, nós já começamos com um grande domínio de uma equipe que conquistou praticamente todas as vitórias da temporada. A Alfa Romeo, que conquistou o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 com o italiano Giuseppe Farina, ali em 1950, buscando 6 vitórias em 7 etapas disputadas. Sendo que a única corrida que a Alfa Romeo não venceu foi as 500 milhas de Indianápolis, que era uma prova simbólica no calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 naquela época. Era muito difícil as equipes europeias e os pilotos que competiam ali na Europa, no calendário da Fórmula 1, irem até os Estados Unidos para correr as 500 milhas. Então a Fórmula 1 praticamente nem participava, e foi somente essa a etapa que a Alfa Romeo não venceu. Todas as demais foram vencidas pela Alfa Romeo. Se nós descartássemos as 500 milhas do calendário, daria para dizer que a Alfa Romeo venceu 100% das provas naquele ano, pelo menos 100% das provas que disputou. O mesmo caso da temporada de 1952 com a Ferrari e a lenda Alberto Ascari no volante. 8 etapas disputadas, 7 vitórias da Ferrari, sendo que a única vitória da Ferrari não veio nas 500 milhas, mas a Ferrari disputou as 500 milhas de 1952. O Alberto Ascari foi para os Estados Unidos com a Ferrari para tentar a vitória. Acabou tendo problemas no carro no decorrer da etapa, teve que abandonar e foi ali a única etapa não vencida pela Ferrari em 1952, das 8 etapas totais. Detalhe que das 7 vitórias da Ferrari, o Ascari venceu 6. E a única etapa que o Ascari não venceu, que foi a primeira corrida do ano, que se eu não me engano era o Grande Prêmio da Tchecoslováquia, o Ascari não correu, pois ele já estava em preparação para as 500 milhas. E aí quem venceu a corrida foi o Piero Taruffi, companheiro de equipe do Ascari na Ferrari. Se em 1952 a Ferrari dominou vencendo 7 corridas, em 53 a Ferrari venceu novamente 7 corridas. Só que dessa vez foi em 9 etapas totais. Um domínio um pouco menor que o domínio do ano anterior. Assim como o domínio que a Mercedes do Juan Manuel Fangio impôs em 1955, vencendo 5 etapas de 7 etapas totais disputadas. Então vocês podem ver que ali na primeira metade de década, os primeiros anos da Fórmula 1, nós praticamente só tivemos domínios. Foram poucos anos em que nós tivemos disputas entre equipes na busca pelo título mundial. Mas depois da segunda metade dos anos 50, esses domínios aí dariam um tempo. Pelo menos esses grandes domínios. Nós até tivemos equipes ali buscando mais da metade das vitórias da temporada, como a Cooper ali na virada dos anos 50 para os anos 60, a própria Ferrari no início dos anos 60, mas nós viríamos a ter um grande domínio novamente em 1963, com o escocês voador Jim Clark pilotando a Lotus. Foram 7 vitórias conquistadas em 10 etapas, 70% de aproveitamento, sendo que as 7 vitórias da Lotus naquele ano foram conquistadas pelo Clark, que teve até que descartar uma vitória no resultado final do campeonato. Naquela época se descartava alguns resultados, os piores resultados que o piloto tinha no ano, e o Clark precisou descartar uma vitória. Mas esse domínio da Lotus com o Clark foi o único domínio do decorrer da década de 60. O restante da década foi mais disputada entre equipes. E nos anos 70, então, nem se fala. Nós não tivemos nenhum grande domínio dentro dos anos 70. Nenhuma equipe buscou mais de 70% de aproveitamento, 70% das vitórias possíveis dentro de uma temporada. Nós só fomos ter um domínio assim novamente dentro da Fórmula 1 lá na metade dos anos 80, mais especificamente em 1984, com a McLaren Porsche e os gigantes Niki Lauda e Alain Prost dentro dos carros, os dois brigando pelo título mundial entre si. Um título mundial que, como vocês já sabem, foi decidido por meio ponto lá no final da temporada. Lauda campeão com meio ponto de vantagem em relação ao Alain Prost. Foram 12 vitórias conquistadas em 16 etapas e um aproveitamento de 75% das vitórias possíveis. De McLaren 84 nós pulamos para McLaren 88. E aí sim,
Veríamos ali o maior domínio de uma equipe na Fórmula 1 até dias atrás. E muita gente acreditava que seria o maior domínio por toda a história. O Dream Team, formado por McLaren, Honda, Ayrton Senna e Alain Prost. E 15 vitórias conquistadas em 16 etapas disputadas. Única corrida não vencida foi o Grande Prêmio da Itália, em Monza, onde a McLaren teve o único abandono duplo da temporada, sendo que o Senna abandonou porque bateu num retardatário. Senão, possivelmente seria o vencedor da corrida e a McLaren teria feito 100% de aproveitamento. Mas com essa não vitória na Itália, o aproveitamento ficou em apenas 93,75%. Um absurdo. E como eu disse, um número que para muitos era inalcançável na história da Fórmula 1. E de 88 nós vamos para 96, onde nós temos o maior domínio da equipe Williams dentro das pistas. O maior domínio da Williams não foi em 92, em 93, quando eles tinham aqueles carros que eram muito superiores aos demais. Foi em 1996 com Damon Hill no volante. Olha o que nós temos que aguentar. Foram 12 vitórias conquistadas em 16 etapas. Vamos colocar méritos aí também pro Jacques Villeneuve, que deu uma mãozinha pro Damon Hill ali naquele ano e viria a ser campeão no ano seguinte. 75% de aproveitamento para Williams, o ano em que a equipe mais dominou as pistas. E o primeiro filho de um campeão mundial de Fórmula 1 a tornar-se campeão mundial. Aí nós entramos nos anos 2000, a era Ferrari e a consagração do alemão Michael Schumacher nas pistas. Em 2002, a Ferrari, puxada pelo Schumacher, buscou 15 vitórias em 17 corridas. Só não venceu duas. 88,24% de aproveitamento. 2 anos depois, 2004, mais um domínio absurdo. 15 em 18. Só não venceu 3. 83,33% de aproveitamento. Sendo que nesse ano, em 2004, das 13 primeiras corridas, a Ferrari venceu 12. E aí ela e o Schumacher já eram praticamente campeões. E lá no final da temporada, eles estavam andando com o pé em cima. Esse aproveitamento poderia ter sido melhor em 2004. Mas a era dos grandes domínios em sequência viria a ser dentro dos anos 10. Já no início da era dos motores híbridos na Fórmula 1. Um domínio puxado pela Mercedes e Lewis Hamilton. Com uma ajuda do Nico Rosberg ali também. Pelo menos até 2016. 2014, primeiro ano do regulamento dos motores híbridos na Fórmula 1. 16 vitórias da Mercedes em 19 etapas. 84,21% de aproveitamento. 2015, novamente. Repetia 2014. 16 em 19. 2016, 19 vitórias em 21 etapas disputadas. 90,48% de aproveitamento. E título do Nico Rosberg. O único título dentro desse domínio que não ficou pro Hamilton. Em 2019 não foi tanto assim. Foi 15 vitórias em 21 etapas. Um aproveitamento de pouco mais de 70%. Em 2020, naquela temporada reduzida por conta da pandemia, aí já foi melhor. 13 em 17. 76,47% de aproveitamento. E chegava ao fim o domínio da Mercedes. E com a última mudança de regulamento, simplesmente virou a chave no domínio. Agora ele é da Red Bull. E do holandês Max Verstappen, claro. Em 2022, 17 vitórias da Red Bull em 22 etapas disputadas. 77,27% de aproveitamento. E em 2023, o absurdo de 21 vitórias em 22 etapas. 95,45% de aproveitamento. Se o feito da McLaren lá de 88 já era absurdo, esse da Red Bull supera, e de longe. Quanto mais etapas tem dentro de uma temporada, mais difícil é de conseguir subir esse aproveitamento. Tem muito mais chances de perder corridas. E outro detalhe que é assustador. Em 1988, a McLaren tinha 2 gigantes dentro da equipe, que disputavam o título mundial entre si. Então quando um não vencia, o outro vencia. Se um falhasse, tinha o outro ali pra levar. Dentro da Red Bull não é assim. Das 22 etapas disputadas, o Verstappen venceu 19. O Sérgio Pérez, companheiro de equipe do Verstappen, venceu 2. E o Carlos Sainz da Ferrari levou uma vitória. Dá pra dizer que em 2023 o domínio foi de um piloto só. É um feito muito parecido com o que nós vimos do Ascari em 1952 e do Jim Clark em 1963. Mas naquela época eram bem menos etapas disputadas. Com esse número de etapas que tem dentro de uma temporada de Fórmula 1 atualmente, o que aconteceu agora em 2023 é assustador. Óbvio que nós não queremos ver isso o tempo todo. Nós queremos ver disputa pelo título mundial, principalmente entre mais equipes. Mas o que aconteceu nesse ano vai ficar marcado na história, assim como a McLaren de 88 ficou. Agora é a Red Bull de 2023. No geral, galera, nós tivemos em 17 temporadas, no decorrer de toda a história da Fórmula 1, grandes domínios, onde uma equipe venceu 70% ou mais das etapas disputadas, dentro de um mesmo ano. Foram 17 temporadas nesse nível. Mas o interessante
interessante é que em 46 temporadas, uma equipe venceu metade das provas ou mais dentro do mesmo ano. Bem mais da metade das temporadas disputadas até hoje. O que significa que é muito mais provável nós termos um domínio de uma equipe dentro da Fórmula 1, de uma equipe se destacar mais do que as outras, do que nós termos uma temporada sortida, onde 3 ou 4 equipes ficam brigando por vitórias. Então, pra quem diz aí que a Fórmula 1 hoje é sem graça por conta dos domínios, então ela foi sem graça praticamente o tempo todo. Raras as temporadas onde nós tivemos as vitórias sortidas entre mais equipes. E por hoje é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí pra nós e compartilha com a galera. E nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo. Até mais.